O Apocalipse Esotérico de João. Conferência do saudoso Antônio Castanho Ferreira. Comentários por Hernanim Portela. A tradição judaico-cristã está baseada no Sefer Zohar, o livro no Sefer Yetzirah, o livro da criação, no Sefer Bereshit e no Novo Testamento, atingindo este o ápice no 4º Evangelho de João, nas cartas de Paulo de Tarso e no Apocalipse, que representa a revelação do futuro, bem como os graus iniciáticos cristãos para a perfeita iluminação. O cristianismo possuía esotericamente 7 graus iniciáticos, dos quais somente 3 graus eram do conhecimento comum ou esotérico. Os 3 graus inferiores constituíam respectivamente os ouvintes, companheiros e fiéis, e os 4 superiores formavam os sacerdotes iniciados. O clero obedecia a estes 7 princípios que se relacionam com as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. O cristão comum no máximo atingia o 3º grau. Daí para frente se afastava do povo, tornando-se um dos condutores, chamados sacerdotes, bispos ou vigilantes. O Apocalipse é um apanhado sintético que nos dá toda a profundeza da doutrina e previsão dos tempos, sendo, pois, chave hermética para fatos acontecidos no passado e no presente com a antevisão do futuro. Tinham as cartas às 7 igrejas da Ásia, 7 templos iniciáticos, o objetivo de avisá-los de que as cerimônias que aí se praticavam eram para a formação de adeptos perfeitos, santos e sábios. Estas mensagens ou cartas às 7 igrejas estão estreitamente relacionadas com os dizeres das epístolas de Paulo, quando falam no Cristo interno, na semeadura no corpo corruptível para a colheita no corpo incorruptível, isto é, vencer a morte no sentido da consciência imortal, continuidade de consciência, onde a sua exclamação, ó morte, onde está a tua vitória, para dizer que o iniciado venceu a própria morte. O Apocalipse nos ensina que para esta iniciação precisamos: primeiro, comendo dos frutos da árvore da vida, perceber etapas já vividas, podendo colher os frutos do passado conscientemente no presente. Sentir a eternidade percebendo os primeiros vislumbres da vida interior, princípio luminoso que foi chamado por Paulo de o Cristo interno. A grande visão ainda custará a aparecer, até lá vitórias e derrotas. Pressentindo esta glória e vencendo esta etapa, então ele vê face a face o ser divino que nele habita. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vence, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A tradição hindu nos diz que no 1º grau, Pratma Kalpika, o que está no 1º período, a luz espiritual começa a iluminar a consciência física do homem. Nesta etapa, já deve ter vencido os grandes entraves representados pela dúvida, falsa noção do eu e pela impureza dos costumes e dos pensamentos. Procura aquilo que é excelente, Subhaicha, tal como nos afirma o Vedanta Siddhantadhar, e o desejo da libertação que resulta da discriminação entre o permanente e o transitório e dura até que o fim seja atingido. Portanto, nessa etapa, o homem adquire a primeira imortalidade, a imortalidade do físico, para que possa alcançar o seu desiderato supremo. É nesse sentido que prova do fruto da árvore da vida. Passa a seguir para a segunda etapa, ou para a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Segundo, se no 1º grau iniciático ele prova da árvore da vida, só na segunda iniciação ele vencerá a segunda morte. Então começa a ver aquilo que fez. Visões terríficas ou angelicais. Nem este inferno ou purgatório ou céu perdurará. A energia física, psíquica e mental vai se esvaecendo e as visões desaparecendo como imagens fugazes. A alma caminha aos limites deste mundo, limiar das impregnações terrenas. Surge então um mundo mais sutil, mais real. O mundo astral é substituído pelo mundo das formas mentais puras. A alma não pode entrar com o veículo pesado astral para o mundo das causas de mais elevado mental. Aquele cadáver psíquico fica abandonado. Mariposa que se eleva para o mundo de luz e de repouso passa por uma transformação semelhante à morte física, abandonando a alma os seus princípios grosseiros e glorificada, passa para o mundo do repouso. Agora é uma nova existência em que alguns podem ter experiência em vida. Ao alcançar o 2º grau, o homem não passará pela segunda morte, porque já provou na primeira os frutos. Não se desfaz no orbe lunar e repousa no superior, porque esta alma repousa junto ao Pai Celeste. Seguem-se novas peregrinações estabelecidas pelo princípio anímico, nova reencarnação. Apocalipse 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte.
A segunda etapa, segundo a mesma escola do pensamento oriental, é conhecida por Vicharana, o conhecimento discriminativo. Nesta etapa, conhece o homem o campo da individualidade. Resta-lhe o verdadeiro conhecimento espiritual, cuja posse só pode ser alcançada pelo superconsciente, e o fim da iniciação é levar o homem a esse ponto. A salvo da morte psíquica, ou parcialmente liberto, passa ao terceiro grau ou à primeira igreja, a igreja de Pérgamo. Percebe? Nesta fase, o iniciado continuará com a sua consciência individual. Saberá então o nome da essência espiritual que o anima. Então, pela primeira vez, vai ver quem ele realmente é, recordando qual o som divino, nome iniciático, que há de individualizá-lo. Nome este que é tirado do próprio nome de Deus, numa de suas múltiplas combinações, e de que só ele tem conhecimento. Apocalipse 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. O terceiro grau iniciático está sempre ligado ao mistério do nome. Todas as tradições antigas nos falam do segredo do nome. De acordo com Moret, notável egiptólogo, os egípcios faziam uma ideia bastante singular da criação do mundo. O demiurgo, a emanação divina, criou o universo pelo olho e pela voz. Quando viu os seres, estes se manifestaram. Quando pronunciou seus nomes, os seres existiram. A vida para os egípcios é uma emissão de luz fecundante e verbo criador. Conforme Jean-Marc Rivière, o conhecimento do verdadeiro nome é absolutamente essencial. A tradição que afirma que as coisas que não têm nome não existem e que as coisas adquirem a existência porque um Deus pronuncia os seus nomes é universal. A tradição hebraica é pródiga em afiançar a necessidade do conhecimento do nome dos seres e das coisas. Os primeiros padres da igreja, como Orígenes e outros, dizem que os nomes, contrariamente à opinião de Aristóteles, não são dados por simples convenção, mas que apresentam uma relação profunda e misteriosa com as próprias coisas. Na Índia, inúmeros sábios alcançaram o pináculo da evolução pela prática da repetição do nome sagrado. Japa Yoga é o nome técnico e, como nos diz Fritjof Schuon, Swamihandas é um exemplo atual e frisante da importância do conhecimento do nome. De acordo com os conhecimentos tradicionais, o verdadeiro princípio do homem, a sua real essência, é da mesma natureza que a palavra que a expressa. Conhecer uma é automaticamente reconhecer o outro. Quando o discípulo conhece o seu verdadeiro nome, o que lhe é facultado no terceiro grau iniciático entra em comunhão direta com aquilo que impropriamente é conhecido pelo nome genérico de Eo. O sentido popular do apelido, ainda que remota e transfiguradamente, representa o sentido esotérico e esotérico do nome do discípulo e do mestre. Penetramos assim no domínio transcendental da individualidade do homem, entendendo-se aqui por individual o princípio sutil que constitui a verdadeira essência do ser, termo que se opõe ao de personalidade, que representará o veículo grosseiro do homem, o que habitualmente chamamos de eu. Com esta distinção, o sentido de personalidade vem a ser o tradicional, derivado de persona, significando a máscara que caracteriza o ator, através do qual ecoa a voz do homem real. É o ilusório, a fantasia que envolve e cerceia o real. É, portanto, no terceiro grau que se manifesta o real, que o discípulo se encontra consigo mesmo para a realização do grande mistério iniciático. Uma vez vencida esta etapa, o candidato se dirige para a quarta igreja, a igreja de Tiatira. Na quarta igreja, o vencedor receberá um cetro de ferro para governar as nações, com a missão de governar os povos. Um exemplo dessa fase é a dinastia dos faraós, onde alguns governantes foram sábios e iniciados, assim como aconteceu na Síria, Babilônia, Índia e China. Muitos adeptos passaram por essa missão, dando origem a imperadores misteriosos, como Numa Pompílio, que mantinha contato com os mestres da sabedoria, e Asoka, que fundou o Império dos Mauryas. Eles são vistos também em figuras como Forri, filho do dragão, e Cunaton, amado de Aton. As culturas Acádia e Suméria também foram marcadas pela presença desses seres. No Apocalipse 2, versículo 26 ao 28, é dito que, ao vencedor e ao que guarda minhas obras até o fim, lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as regerá com vara de ferro, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como eu as recebi de meu pai. Eu lhe darei a estrela da manhã. Na tradição oriental, o discípulo, nesta etapa, já tem consciência de si, surgindo nele os poderes ou siddhis,
que podem ser um obstáculo à realização transcendental, pois devem ser usados raramente e de forma espontânea. Esses poderes são como joias preciosas sob o comando da radiosa estrela, a alma desperta e ativa. Após superar a prova dos poderes, o possuidor da estrela da manhã, ligada a Vênus, está em conexão com os senhores de Vênus ou Kumaras e segue para a próxima igreja, a igreja de Sardes. Na quinta igreja, o adepto não pode mais conviver com os homens comuns. Ele se torna o adepto secreto, vestido de branco, um espírito luminoso cujo nome está inscrito no livro da vida, permitindo-lhe acesso aos grandes mistérios da tríade superior. O adepto atinge o amor universal, que transcende a individualidade, fundindo-se com o Verbo Criador. O Apocalipse 3, versículo 5, afirma que o vencedor será assim vestido de vestes brancas, não se apagará o seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Na sexta igreja, o iniciado desenvolve o conhecimento puro, equilibrado pelo amor puro da etapa anterior. Ele obtém o mistério do santo nome de Deus, a palavra perdida, expressa como Shen HaMeforash pelos antigos cabalistas ou Aum nas tradições indo-tibetanas. O Piste Sofia faz referência a este mistério e à importância das 7 vogais gravadas na serpente Ophis. João 1, versículos 1-14, explica que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na igreja de Filadélfia, o vencedor será uma coluna no templo de Deus, onde estará gravado o nome de Deus e da Nova Jerusalém. Na sétima igreja, Laodiceia, o iniciado atinge a consagração final. Ele se unifica com o todo, alcançando a seidade ou samadhi, destrói todas as sementes mentais e atinge a consciência do permanente, do eterno. No Apocalipse 3, versículo 21, Jesus diz: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O iniciado, agora um Turiyaga, atinge o Satchitananda, os 3 atributos do Pai, completando as 7 igrejas e realizando seu estado pleno de consciência.